Terceiro tópico da nossa aula de hoje: discernindo o verdadeiro profeta do falso. Como discernir o profeta verdadeiro do falso? Nós temos aqui o tópico 1, simplicidade versus contra arrogância. O verdadeiro profeta de Deus, ele é transbordante em simplicidade e amor. Agora, o falso profeta, ele é arrogante. Lembre-se disso. O falso profeta, ele vai ameaçar, como se ele fosse o soberano das galáxias. Se você não fazer o que ele está direcionando, ele já vai dizer, ó, cuidado aí, que se tu não fazer, eu não me responsabilizo. Se um câncer te pegar, ou se acontecer uma tragédia, ele sempre vai partir nessa linha, porque ele é o que manda e acontece. Agora, o profeta verdadeiro, ele é simples, ele é humilde e ele é cheio de amor. Ele não sente necessidade de ser visto na congregação como o justiceiro de Deus, é aquele do açoite. Não é isso que ele quer. Tem uns hoje aí, na atualidade, que eles se beneficiam com as polêmicas, sabe? Vamos falar da polêmica para que todo mundo nos enxergue como profetas de Deus, como verdadeiros, e alguém olha, é homem de Deus, olha o que ele falou, olha o que ele teve coragem para falar. Mas lá no fundo, o coração do profeta, ele não falou aquilo porque ele quis ensinar alguém o caminho correto e trazer alguém para a verdade. Ele falou justamente para isso, para que alguém o reconhecesse e ele fosse bajulado, e alguém lhe batesse palmas. Ô profetão de Deus, tu é faca na bota mesmo, tu é o João Batista dessa geração. Tem gente que gosta destes tipos de elogios. O profeta verdadeiro, ele fala a verdade. Ele anuncia o juízo de Deus. Às vezes até machuca isso, irmãos. Mas o sentimento dele não é para cortar a pessoa, machucar a pessoa, como alguém quer matar aquela pessoa. Mas ainda que corte a pessoa com a espada de Deus, que é a palavra de Deus, a sua intenção é ajudar aquela pessoa a entender a vontade de Deus. E é diferente aquele que exorta com a verdade só para mostrar que ele é o exortador do momento, e aquele que exorta com a intenção de levar as pessoas a entender, a ser esclarecidas com a verdade de Deus. Preste muita atenção quanto a isso. Aprenda a discernir o falso do verdadeiro. Aquele que só dá paulada porque quer bater, e aquele que fala porque quer corrigir para um crescimento espiritual na congregação. Em nossa revista nós lemos também o seguinte comentário: o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefícios, objetivando a autopromoção. Por isso que eu não posso ser levado por todo o vento. Assim diz o Senhor, e eu já me derramo chorando. Não, meus irmãos. Tem muitos falcatruas aí que vão entregar muitas bênçãos em nome do Senhor para ali ganhar alguma coisa, até mesmo um reconhecimento, ou ainda um dinheiro, uma conveniência ministerial, uma porta aberta. Aquela velha mensagem para agradar, sabe? Se eu te agrado, tu vai de alguma forma fazer chover na minha vida. Então, assim te diz o Senhor, Deus é contigo, Deus está te vendo, muitos se levantam contra ti para te derrubar, mas tu está na mão de Deus, tu é o queridinho de Deus, e por aí vai. Quando pega alguém do outro lado que não tem uma estrutura, né, que é muito levado na emoção, chora, o profetão, o jaguarão, isso sim. Com essa do jaguarão, nós vamos ao texto de Mateus capítulo 7, em que Jesus ele vai também dizer como é que se conhece o falso do verdadeiro, como é que se faz a diferença.
A distinção, ó, isso é falso, isso é verdadeiro. Será que o que Jesus vai falar é com relação à performance do camarada, ao espetáculo, ao show que ele faz, quando ele pega o microfone, quando ele sobe no altar, a gente olha, ele roncou, as pessoas dizem assim, ele roncou, olha lá, está falando um pouco em português, um pouco em língua estranha. Esse é profeta de Deus, com certeza. Será que é assim que a gente consegue distinguir o verdadeiro profeta do falso profeta? Vejamos o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Leiamos ainda o 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que não é pela performance do culto que se distingue o falso do verdadeiro, mas sim pelos seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Você não consegue ver se é verdadeiro só pelo que ele fez na igreja. Na igreja, irmãos, aproxima aqui a tela um pouquinho. Tem cada artista, tem cada um profissional para manipular você. Você sabia disso? Não dá, meus irmãos. Não dá para nós ser levados dessa forma. Agora, veja a vida no particular. Veja os negócios. Veja o compromisso com a palavra. Se ele é alguém que fala e não cumpre, compra e não paga. Veja com o vizinho, o funcionário da empresa que convive todo dia, que vê ele acordando de manhã, quem sabe meio mal-humorado, meio brigando com os funcionários, aí depois na igreja, irmãos amados, que Deus abençoe vocês. Entenda isso. Não é pelo momento da igreja que se conhece o falso do verdadeiro, mas é pelo testemunho de fora. Pelos seus frutos os conhecereis. Não, eu aprendi que a gente não julga profeta, só julga profecia. O que faz com isso aqui, irmão? Rasgamos. Mateus 7, versículo 15 ao 20. Jesus falando sobre falso profeta. A gente rasga. Isso aqui não serve. Isso aqui não serve como doutrina. Claro que não, irmãos. Tem que julgar a profecia e também o profeta. Isso é um ensino da palavra de Deus. Examinar a profecia conforme a doutrina e ver o fruto do profeta. Para muitos isso é até uma frieza. Isso é algo muito humano. Que isso? A Bíblia diz, crede nos profetas e prosperareis. Então tem que crer de olho fechado. Se o profeta mandasse atirar no mar com uma pedra no pescoço, tem que fazer porque o profeta disse e é o que tem que fazer. Isso não existe, irmãos. Nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus e não essas profetadas que nós vemos hoje em dia. Se você não tiver uma base na palavra de Deus, você vai acreditar em cada um que na internet fazer vídeo e dizer que vai ter madrugada de terror. Eu fiquei pensando, a madrugada, o espírito da morte, que é só para quem está acompanhando aí as novidades do momento aí, né? Madrugada do terror, espírito da morte, tá? Tem que ungir a casa. Aí na revelação o camarada vê muitos mortos nos mercados, nas farmácias, pilhas e pilhas de gente. Eu fiquei pensando, que mercado que abre de madrugada, irmão? Agora nós estamos debaixo de um decreto que até às 8 horas, 9 horas, 10 horas aí, no máximo, bandeira preta, já inventaram até a bandeira roxa. Agora de madrugada as pessoas, as pilhas nos mercados morrendo. E gente grande, irmão, gente grande temendo esse tipo de coisa.
O que a palavra de Deus nos diz? Provai os espíritos, 1 João capítulo 4, para ver se são de Deus. Por quê? Porque existem espíritos que não são de Deus, espíritos de mentira, de engano. Esse tipo de profeta, a Bíblia nos ensina a não temê-los. Ainda que eles ameacem, ainda que eles falem assim, olha, não quer obedecer, não obedece, mas não diz que eu não avisei depois que aconteceu alguma coisa contigo. Ainda que eles falem dessa forma, não tenham medo deles. Este é o ensino da palavra de Deus. Leamos a conclusão da nossa aula. Acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Meus amados irmãos, este foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado você a compreender melhor o ministério profético. E se assim aconteceu, eu te peço que deixe o seu like neste vídeo. Deixe também um comentário seu aí embaixo para que a gente veja o quanto servimos para a sua edificação. Compartilhe também nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Leve esta mensagem de verdade, de doutrina sadia para mais longe. Nos ajude aqui a pregar a palavra de Deus. A sua interação é muito importante para nós. Por hoje nós ficamos por aqui. Meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino de Deus, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.